imagem. Fala assim, que né? nós estamos com o Milton Neves na ponta da linha. Deixa eu ver. O Milton, tá ali, o Milton com a jaqueta do Cosmos. Muito bom. Nossa, Milton, que honra. que bom ter você aqui com a gente, num dia triste, claro, mas num dia de celebrar a vida, a história, a trajetória desse cara que é o maior de todos os tempos no futebol. A gente sabe da tua relação com o Pelé, muito forte, muito íntima, mas a gente sabe também que você tem o dom da palavra para falar dele. Então fica à vontade, Milton. Um abraço para você, muito boa noite. Mas deixa eu falar sério agora. É você que me apresentou o Henkel Loctite, que eu nunca vou esquecer. Aliás, o Paulo Schmidt, encontrei com ele, antigo diretor do nosso tempo da Super Bonder, lá no restaurante. Então, eu atendi hoje com muita tristeza e com muita alegria a grande mídia brasileira. Porque ninguém é mais pelezista do que eu. E eu usei até uma imagem que a minha mulher, a Lenice, ela está lá no céu e foi para o aeroporto mundial do céu. Pelé chegou, ela abraçou o Pelé e falou: Pelé, muito obrigado por tudo que você fez pelo meu marido, portanto, para minha família inteira. Ele é o maior pelezista do mundo. E eu estou postando aqui imagens recuperadas de momentos dos bastidores do Pelé, indo em programa meu, na Record, na Bandeirantes. Nossa senhora, é o cara que mudou minha vida, Flávio Malhari Gomes, porque eu era órfão, e sou até hoje. Meu pai morreu, tinha 8 anos, meu irmão tinha 9. Fui criado por uma tia Antônia Carlos Fernandes, maravilhosa. Ela cuidou da minha avó Beatriz, da minha mãe, viúva de mim, do meu irmão, e de mais uns primos que ficavam lá no final de semana. Mas deixa pra lá, o que eu quero falar é que eu não tinha rádio. Em casa não tinha. Eu ouvia na casa dos amigos, principalmente do João Mula e do Misé Borelli. Mas aí um dia minha tia comprou um rádio GR nas Casas Mazili, que não tem mais, capa de couro, tipo 30 prestações do Banco Crédito Real financiou, com R$ 20 por mês ou coisa parecida, ou 15, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu sou um jornalista profissional, diplomado pelo Objetivo, graças a bolsas que eu recebi do João Carlos Gênio e do Jorge Briri, via Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista que eu conheci na minha vida. E sempre fui pelezista, porque eu não tinha nada, absolutamente nada. Estava perdidaço lá. E aí um dia eu cheguei do grupo, começo dos anos 90, 60, Santos e Palmeiras jogando. E o meu primo, Humberto, com o primo dele, Milton, estavam ouvindo o jogo. Eu entrei ali naquela saletinha, Geraldo Zé de Almeida da Rádio Record, bola com Geraldo Scotto, Pagão, Aldemar, Romero, Pagão, Pelé, Dorval. Eu falei, meu Deus, não gostei desse trem não. E 2 minutos fui embora, fui lá pro fundo da horta de Jabuticaba, que eu adorava. Jabuticaba tem que ser no pé, de feira é meia boca. Então, aí eu voltei, dali uns 15 minutos, sei lá, voltei e os dois estavam murchos. Aí eu falei, o que aconteceu? O Santos perdeu. Tava 1-0 pro Pelé, um gol de Pelé, o Julinho empatou e o Romero, um chute espírita da intermediária, venceu o Lárcio Zé Milani e eles ganharam o Campeonato Paulista de 59. E aí eu falei para eles, quem que é o Pagão? Pagão é do Santos. Então agora eu sou do Santos. Frei Rafael, o irlandês, está no céu há muito tempo. Ele falava na missa da juventude, 8 da manhã, domingo, na igreja de São José. E aí ele falava, meninos, meninas, ninguém pode morrer pagão. Quem morre pagão vai pro inferno. Então, para não ir pro inferno, eu passei a torcer pro Pagão. 2 netos, um tio, um irmão e um filho mais velho. Encontrei a turma toda num restaurante lá no Rancho Português, na Vila dos Bandeirantes, e vieram falar comigo. Pô, não tem maior coisa gostosa nesse mundo, agradecer, só você que lembra do meu pai, do meu avô. Não é, eu lembro de todos os velhos. Eu sou Milton Neves, um vendedor de passados. E eu não tinha destino nenhum. Mas de repente, eu passei a torcer pro Pagão, pro Santos por causa de Pagão, mas comecei a ouvir na casa dos amigos, principalmente do João da empresa e do João Mula, João Batista Benetti, que é hoje advogado em Cuiabá. Estava ouvindo lá. E o Santos só ganhava. Era uma delícia. E aí, você sabe que a minha juventude,
foi maravilhosa devido ao Santos. Tinha minha tia Antônia, tinha minha avó Beatriz, tinha minha mãe, entendeu? E aí eu fiquei doente pro futebol. Eu ficava ouvindo que esse rádio que a minha tia me mandou, me comprou para mim, deu de presente, mesmo financiado, uma letra, era falado assim, letra, nota promissória. Coitada, né, professora primária, e ganhava muito pouco e tinha que cuidar da mãe dela, minha avó, da minha mãe, do meu irmão, de 9 anos e eu com 8. É uma mulher maravilhosa. E é um dia, Flavinho, essa é a história do Pelé. Até o grande Dan Stubach, grande ator brasileiro, meu colega de hebraica, eu sou lá um goi, como eles falam, não judeu. Mas eles me ensinaram muito, os judeus me ensinaram o seguinte: não compre nada a prazo, prazo não presta, porque prazo vence. E lá, meu amigo, quem é? O Dan Stubach, esse grande ator brasileiro, que desde os 5, 6, 7 anos, ele saiu do Pacaembu com o pai dele, põe no Milton Neves, o terceiro tempo. Aí, eu não estou ouvindo se vocês estão. Não, estamos ouvindo bem, Tamo ouvindo, Milton. Estamos te ouvindo super bem. E aí, teve um dia, Flavinho Gomes, que dois amigos lá, mais velhos, né? O Amintas Nakarato, que foi goleiro, mexia com material de construção, e o Moisés, que tinha loja de secos e molhados. Aí um dia eles alugaram uma Kombi, 1965, para assistir Santos e Comercial em Ribeirão Preto, domingo à tarde. Foram lá em casa, pediram para minha tia, né, que era chefona, querida, maravilhosa. Ela foi minha tia, minha mãe 2, meu pai 2, minha professora e minha tudo, né, madrinha também. Aí ela falou para mim e pro Moisés: não, ele é muito menino, é perigoso. Perigoso. Na verdade, ela não tinha dinheiro. Aí o que ela fez? Eu insisti tanto que ela foi de novo no Cartão Real, fez outra nota promissória, também nos R$ 250 para pagar em 15 vezes, 20, 30 vezes, sei lá. E o Gerardo Cassiano, casado com a dona Donica, prima irmã da minha mãe, ele que assinava como avalista. E minha tia pagou tudo. Aí fomos na Kombi. Os dois alugaram uma Kombi para ver Santos e Comercial. E eles foram em casa 4 vezes. Na quarta vez, minha tia já tinha dito: não, pode ir. Mas cuido do menino, ele é muito novo. Eu tinha 13 anos. Mas já era apaixonado pelo Santos. Nossa Senhora, a grande alegria minha era ver o Santos jogar na TV Record. Era a alegria da minha vida, era ouvir e assistir jogo do Santos na casa de amigos, porque na minha casa nunca teve televisão e também não tinha rádio. Bem, fomos. E eles tiveram que arrumar 9 mais 9 para encher a Kombi e dividir o dinheiro. Tinha que pagar o aluguel da Kombi, a gasolina, ida e volta, e tinha que pagar também o ingresso, obviamente, e também um almoço num negócio chamado Churrascaria Gaúcha, que eu nem sabia que existia. Aí eu fiquei lá na minha mesa e fiquei só olhando para os lados assim, e eu via nas outras mesas muita cerveja, claro, mas uns copos brancos, uns copos amarelos, uma bola branca em cima. Aí eu falei baixinho pro Biga, que já falei assim: o que é aquilo lá? Suco de laranja. E aquela bola branca? É gelo. Porque eu era um simplório. Claro, a gente do interior é muito simplório. Olha aí o Pelé aí, ó. Eu e o Pelé. Eu tive o prazer de gravar um filme comercial da editora, da construtora Tabucci, que não tem mais. Eu tô me atropelando, é muita coisa envolvendo a vida. E aí fomos gravar essa propaganda. Fomos sábado à tarde, chovendo. Domingo não podia ir, segunda-feira fomos gravar, choveu. Aí o Pelé falou: tô indo para Hong Kong amanhã à noite. Se não gravar até lá, nós vamos gravar na volta. Eu já tinham comprado espaço. Eduardo Jadão, que está no céu, publicitário, ele falou: ó, o Pelé vai amanhã à noite, tal, arrumou passagem e tal, e ele foi mesmo. Mas aí, o Pelé falou assim: não, vamos gravar assim mesmo, com chuva ou sem chuva, era um chuvisco, né? E chegamos na praia, na praia lá de São Vicente, esqueci o nome dela. E então, não tinha ninguém, né? Tempo ruim. Que no Guarujá também tá assim, né? Choveu ontem, choveu hoje. São as lágrimas do mundo em homenagem ao Pelé, entendeu? E aí nós estávamos gravando essa foto aí, ó. Nós estávamos gravando e não tinha ninguém na rua. Ninguém naquela praia.
ali do lado, uma rodoviazinha que passava por lá e passa por lá. De repente, com 10, 15 minutos de Pelé e o tontão aqui de coadjuvante, é óbvio, juntaram 1.000 pessoas, depois 2, 3 mil. E eu nunca então fazia mesa redonda com o Avalone. E aí, quando tinha lá, olha, não é exagero não, umas 12 mil pessoas. E os policiais não deixavam o povo vir, entendeu? E aí um cara de amarelo, um cara do correio, ele subiu numa mureta e gritou: "Ô Milton Neves, quem que é esse negão aí com você?" Aí todo mundo deu risada. Gravamos. Ele foi para Hong Kong, viajou para o mundo inteiro 500 milhões de vezes. E eu amo o Pelé. E aí, lá, a história de Ribeirão Preto termina assim: era Santos e Comercial. Comercial com Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô. Hélio Gilório, Amauri. Tem que falar no supetão. Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô. Hélio Gilório e Amauri. O ataque tinha na ponta direita o Marco Antônio, que foi para São Paulo, Paulo Bim, Carlos César e um Jair Bala. Jair Bala, que morreu há 2 dias. Anteontem. E a 2, lá pelos 40 do primeiro tempo, 0-0, só dava Comercial. Eu tenho a gravação inteirinha do Fiore, porque eu fiquei ouvindo ali, dava para ver o jogo. Eu fiquei impressionado de ver o Carlos Alberto, pertinho da gente ali no Alambrado, e Carlos César, ponto esquerda, que jogou na Itália, já faleceu. Bom demais, mas o Carlos Alberto tranquilo, não era máscara. Ele dominava a situação, ele deixava o Carlos César ciscar para lá e para cá, o Carlos Alberto só ficou assim. Bom, aí dali um pouco, aconteceu um lateral, bola prensada lá em Muzambinha da defesa, mas o Bandeirinha e o juiz ficaram em dúvida e tal. O Pelé queria a bola para bater o lateral correndo, porque o Comercial estava jogando muito mais. E o Peter também, o Muralha Negra, Sombra, que é o maior marcador, considerado o maior marcador do Pelé, já faleceu também. E ele pegou e catou a bola, mas o juiz falou: não, entrega pro Pelé. Mas ele pegou, jogou a bola, soltou a bola e ficou na mureta, assim, em frente de nós ali, uma lata de sardinha. Nós éramos uns 20 ali na lata de sardinha. E o Pelé, claro, se inclinou, pegou a bola e olhou para frente durante 2 segundos, 1 segundo ou 3 segundos. E aí eu olhei, o Pelé me viu. O Pelé me viu. Aí o Santos ganhou de 2-0, Pelé de pênalti do Peter nele e do Dorval, ponta direita, que está no céu também, em cima do grande goleiro Rosan. E na volta, na Kombi, sempre tinha ou o Moisés ou a Mintas dirigindo. E todo mundo dormindo. Mas eu não conseguia dormir. O Pelé me viu. E o Dan Stuber, que grande ator, fala: tem que fazer um filme disso. É muito bonito, que eu dou detalhes. Na Rádio Bandeirantes, domingo, por sinal, botaram 3 vezes, mas hoje botaram as 4 também. Aí ele fala: isso dá um filme. E eu até chegar em Muzambinho eu não dormia. 1h30, 2 de viagem. Mas, não, 2h30, porque era não tinha asfalto, né? Era de terra. E Pelé me viu. E quando nós chegamos em Muzambinho, no outro dia de manhã, minha mãe e minha tia na porta, na Praça dos Andradas, 185, na casa da minha avó, esperando, desesperadas, para ver se eu voltava mesmo. E ali foi uma das maiores alegrias da minha vida, que eu vi o Pelé de pertinho. E pus na cabeça que o Pelé me viu. Ele não viu ninguém, ele viu vultos ali, todo mundo igualzinho uma lata de sardinha. Mas eu nunca vou esquecer isso. 1975. O Santos jogou com Gilmar, Santos Neves, Carlos Alberto. Quarto zagueiro foi Joel. Lateral esquerdo Orlando, campeão do mundo. Em 1965. E o meio campo era Zito e Megalvio, Dorval, Toninho Guerreiro, Pelé e na ponta esquerda Abel. E o Santos ganhou o jogo. E ali foi. Eu já era santista, pelezista e fiquei mais ainda. Gente, o que eu gosto é do Santos. Eu gosto é do Pelé. Então essa história aí, merecidamente, hoje só se fala no Messi, merecidamente. Mas é o seguinte, eu dei um monte de entrevista e falei: vamos fazer do primeiro ao 7º melhor do mundo. Primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé, sexto Maradona. Maradona jogou muito mais que o Messi. É que agora ele tem o quê? Tem televisão para o mundo inteiro. O nosso Maradona
teve a época da internet também, televisão. Agora, o Pelé, a comunicação do talento dele era via sinal de fumaça dos Apaches. Pelé não foi visto, ele foi falado, porque não tinha tecnologia. Agora, comparar Pelé com qualquer um é sacrilégio. E o Maradona fez questão de morrer imbecilmente com droga, igual Michael Jackson, Elvis Presley, gênios que fizeram questão de morrer mais cedo. Mas o Pelé morreu hoje. Mas para mim não vai morrer nunca. Entendeu? E em sétimo lugar, então, sexto lugar é o Maradona, sexto lugar tem o Messi, Stefano, Cruyff, Beckenbauer, Mané, Garrincha, maravilhoso, Ronaldo Fenômeno, Romário, de Stefano, Evaristo de Macedo, que jogou muita bola lá na Espanha e nunca disputou uma Copa do Mundo, porque não aceitou naturalizar espanhol. Entendeu? Então aí é um pouquinho da minha vida envolvendo o Pelé. Eu amo o Pelé. O Pelé é a paixão da minha vida. Eu fiz, nas outras entrevistas, eu fiz uma imagem absurda, né? Que a minha Lenice lá no céu foi lá no aeroporto mundial do céu, ficou esperando chegar o Pelé. Aí ele chegou, desceu naquela portinha, ela abraçou ele e falou: obrigado, Pelé, por tudo que você fez pro meu marido e, portanto, para nossa família inteira. Muito obrigado, Pelé. E eu estou publicando nas minhas redes sociais os momentos que eu tive com o Pelé. Super técnico na Band ele foi 2 vezes, no terceiro tempo da Record ele foi 5 vezes, no terceiro tempo da Bandeirantes 2 vezes. E tem um vídeo aí rolando em que a Peporini, Roberta Peporini, recebe o Pelé lá na Água Funda e fez aquelas perguntas tal, etc. Eu falei, que bom, você é difícil de entrevistar, por que você veio? Porque eu vim ver meu amigo Milton Neves. Isso sou eu, né? Então eu estava lá com os amigos e falei para os moleques, vamos lá para o Guarujá, porque é inevitável, vai acontecer pelas informações tal, do Einstein, com aqueles rebuscados, comunicados e tal, porque é ética, né? Eles não falaram 100% do que estava acontecendo, mas todo mundo sabia que ia acontecer. E eu estando no Guarujá, eu atravesso aqui pela balsa, daqui do Guarujá, lá para a ponta da praia, em Santos, e vou, não sei onde é o velório, não sei onde é ainda o sepultamento, mas eu vou para lá amanhã. Acredito que hoje não vai haver nada. É segunda-feira, Milton. Mas na Vila. Segunda-feira na Vila, depois da passagem de ano, tem a virada, tem Réveillon e o enterro é terça-feira. Você vai, obviamente que você vai estar lá ao lado do Pelé, na Vila Belmiro, na sua Vila Belmiro, segunda-feira, porque vocês também, a história de vocês se mistura muito, né? Você é o Pelé do rádio. Mas quem sou eu? Tem uma história misturando com ele. Ele te viu. Poxa. Ô, Milton. Ninguém Ô, chega Milton. nele. Ninguém Ô, chega Milton. no Pelé. Ele te viu no jogo do comercial, meu amigo. É lógico que ele te viu. ali. É lógico que ele te viu. Facincani, faz um... Mas eu pus a cabeça, Pelé me viu, Pelé Não, me viu. não. Ele te viu. Pode ter certeza que ele te viu. Facincani, se você quiser falar alguma coisa pro Milton, depois o Quesada também. O que eu posso falar para o Milton? Primeiro, te agradecer por tudo que você fez por mim. E é a primeira palavra que eu tenho para te dizer, Milton. A segunda, assim como você também tem uma paixão enorme por futebol, por rádio, e se o Pelé foi para você no futebol e te transformou em jornalista, em profissional amando futebol, o radiojornalismo fez com que eu tivesse esse carinho por você. Então, é a segunda mensagem que eu tenho. Se eu falar muito, também choro. O Flávio, é o Flávio que está falando? É o Facincani, Milton. Ah, o Felipe Facincani. Isso. Porque eu já revelei, graças a Deus, eu sempre brincava, eu tirei você da sarjeta, Quem me tirou da sarjeta foram Fernando Vieira de Mello, João Carlos de Gênio, Jorge Bride e o Objetivo. Entendeu? Porque eu não tinha dinheiro na pensão, não tinha dinheiro. E fiquei 2 meses sem poder entrar na Avenida Paulista, uma japonesa corretamente, austera. Não, você não pode entrar, você não paga mais. Aí meus colegas, como Paulo Rachid Saab, um grande jornalista, hoje é um prestador de serviço para os pobres, ele mora pertinho do prédio onde eu morei muito tempo, lá no Campo Belo. E eles foram lá, eles me levaram, né, ficamos lá no estacionamento da Gazeta, e ali tinha um Match One, era o único carro do Brasil, era do Jorge Bride. E um Mercedes, que eu lacrei no Detran, pedido do Fernando Vieira de Mello, com placa, que eu levei os documentos, DO 1111,
Aí o Digênio falou, mas por que DO? Dono do Objetivo. Ah, merda, só! Não quero isso não, eu quero DI, João Carlos Digênio. Aí eu levei lá pro Cláudio Gobetti, um grande delegado de polícia, não sei onde está, e ele pegou, trocou, botou a DI, 5 mil. Ficou DI 5 mil. E ele ficou muito feliz e tal, aquele negócio todo. E aí lá naquele encontro casual, o Digênio e o Jorge Bride estavam chegando no prédio, eles entraram no elevador, e o elevador era aquele de manivela, igualzinho no MAP e tal. E aquilo me dá uma engasgada. E ele pegou e falou, eu não posso dar bolsa para todo mundo, senão eu quebro. Foi só isso, porque ele era inatingível. Ele era igual Lula hoje, em termos de importância, sem dúvida nenhuma. Aí engasgou o elevador. Aí ele viu que ele tinha sido muito rápido, muito, talvez, deselegante, né? Ele pegou e falou, ô grandão, vai lá na Jovem Pan, procura Fernando não sei o quê. Aí eu fui com o cara que trabalhou comigo, a filha dele trabalha lá na Bandeirantes, o Birajara Valdez. E ele já faleceu. E nós fomos no carro dele. Chegamos lá, quero fazer. O que vocês querem aqui? Não, porque o Digênio aí abriu a porta, Fernando. Pois não, o que vocês querem? Fazer teste aí, que nós queremos entrar aqui na Jovem Pan, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Ele pegou e falou assim: vamos fazer um teste. Marco Antônio Gomes, o Marquito, que há muito tempo eu não vejo. Pegou um papel, teste de gente que está começando, eles pegam um papel qualquer em cima de uma mesa lá. E calhou para mim o seguinte: fui lá, gravei. O Marco Antônio entregou para ele a fita, ele ouviu, era fita de rolo. Falou assim: menino, você até que tem voz boa, mas você é muito burro. Eu falei: por quê? A notícia que você deu: atenção motoristas, evitem a Celso Garcia, na esquina com Rua Tal, um violento acidente envolvendo um ônibus do Pare. Aí ele ouviu aquilo, tava o Wilson Fittipaldi, Antônio Delfiol, Narciso James, e o homem das mulatas, né? Do Sargentelli. Sargentelli, maravilhoso. Aí eles ficaram tudo assim meio constrangido e meio gostando, porque o Fernando foi muito sincero. Ô, sua anta, é pari, não é pare. Eu nunca vi falar de pare, você me desculpa e tal. Muito bem, o tempo passa e ele me pôs no futebol, né, no lugar do Fausto Silva. Não tô cabendo aqui na cadeira, eu não tô. Queria sair do plantão, que era numa salinha do Narciso Verniz, o Homem do Tempo. E o Faustão foi para ser repórter. Olha o que deu. E eu, no entanto, fiquei no estúdio. Eu sou de estúdio, não sou de estádio. Mas cobri a Copa de 90 lá em Roma, 94 em Dallas, 98 em Paris e na Copa do Mundo que o Dunga burramente não levou o Neymar, o Ganso e principalmente o cara que fazia gol, o Adriano, que tinha feito uma festa 2 dias antes. Eu falei para ele: o Adriano nasceu fazendo festa, vive fazendo festa, quando aposentar vai fazer festa e quando ele morrer ele vai agitar o céu lá porque ele não para de fazer. Mas ele faz gol. Tá gravado em rede nacional esse papo meu com o Dunga. E ele levou, gente, Josué, com todo respeito, hein? Levou o meu amigo Júlio Batista, levou o meu amigo Grafite, mas era um jogador. Eu falei para ele: olha, que essa turma aí, toda a imprensa ao vivo da Atena estava comandando no estúdio. Que aí, tomara que a gente esteja sempre ganhando. Porque se estiver empatando e precisa ganhar, ou se estiver perdendo, desista, porque você não tem banco. E não deu outra, cara. A televisão deu um close no Dunga. Quando o Brasil tomou um gol, ele olhou assim e falou: quando ele viu aqueles reservas lá que não ia resolver nada, ele não mudou o time. São histórias, vai. Eu tô me atropelando aqui, mas é isso. Mas tão ótimo. Mas era isso que eu tinha para te falar, Milton. Para te mandar um beijo no coração, muita força, muita luz num dia hoje tão difícil. E te fazer uma pergunta, como você bem disse, né? O grande ensinamento do bom repórter, do bom apresentador. Pergunta boa é pergunta curta. Cara, pergunta longo não dá. Pergunta boa e curta. Você conheceu o Edson, você foi amigo do Edson e você conheceu e admirou o Pelé. Quem era mais especial e por quê? Os dois, né?
Edson Arantes do Nascimento, eu falei umas milhões de vezes, agora Pelé eu falei 1 trilhão de vezes. Ninguém no mundo escalou mais Gilmar, Lima, Mauridó, Zito Calvedor, Romeu Galvo, Coutinho, Pelé, Pepe do que eu. Nunca. Luiz Alonso Pérez, o nosso primeiro Lula famoso do Brasil, técnico do Santos, ganhou tudo e não foi para a seleção brasileira. Modesto Roma ficava no banco também. Daló Salerno era o médico, outro diretor, Nicolau Moran Vilar, que morreu no octogonal do Chile de infarto. O Santos estava jogando lá o torneio internacional. O massagista eram 2, Macedo e Heraldo. Macedo e... não é Heraldo, é um nome parecido. Bernardo. Entendeu? Então, a minha vida é o Santos, cara. Entendeu? Eu não tinha nada. Me norteou na vida foi o Santos. E eu botei na cabeça que eu queria trabalhar na Rádio Bandeirantes, que eu trabalhava na Rádio Muzambique. Aí um dia, no intervalo comercial lá, mas depois tinha um noticiário, atravessei a avenida lá e fui no Bar Pinguim, que era do Hélio Magnoni, meu sogro, que faleceu faz 20 dias, 25 dias. E ele estava ouvindo O Poder da Mensagem, os amigos ali no caixa, com Hélio Ribeiro. Aí eu só podia comprar ou um pastel ou um quibe, que o dinheiro não dava. Então comprei um dos dois. Tô ali comendo. Aí o Hélio Ribeiro, Poder da Mensagem, meio-dia, aquela voz linda e tal. Eu falei assim, Bibi, que é o meu sogro. Nunca imaginava que ele seria meu sogro. Bibi, eu vou trabalhar na Bandeirantes. Ele, vai sim. Você vai limpar as privadas lá da Bandeirantes. Uma atividade honesta como outra qualquer. Mas ele não falou por mal. É porque trabalhar na Bandeirantes, Fiore Gigliotti, Enio Rodrigues, aquele timaço do scratch do rádio, entendeu? Grandes locutores, meu Deus, Flávio Araújo, antes Edson Leite, Pedro Luiz Paulelo. Era como assim, ó, pegar um avião aqui e descer na Lua agora, entendeu? Um teco-teco e chegar na Lua. E era impossível trabalhar na Bandeirantes, porque o pessoal do interior tem autoestima baixa, se diminui. E eu, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar lá. Tanto é que o meu sonho, porque o Fiore Gigliotti sempre falava o nome do Borg Júnior, moço de Brotas, acho que é Brotas. Ele falava sempre, entendeu? Do nome do cara é cidade. E eu queria um dia que ele falasse, agora é moço de Muzambinho. Pois não é que lá na Record, quando ele trabalhou na Rádio Record, ele fez questão de gravar isso que eu tenho, eu boto todo domingo no ar. Agora Milton Neves, um moço de Muzambinho. Fiore Gigliotti foi o amor da minha vida. O Osmar Santos também, porque o Osmar Santos me ajudou, é brincadeira, viu? E Deus me ajudou muito. O Pelé me ajudou demais. Quesada, manda um abraço pro Milton. Milton Arantes do Nascimento. Milton Arantes do Nascimento. Tá escrito aí, o Milton não tá vendo a imagem, tá ali o Pelé do rádio. Tava dizendo aqui, Milton, que Pelé também é sinônimo de craque em outras áreas, né? Então, quando você é chamado de Pelé no rádio, imagino que para você seja uma honra enorme, né? Ser reconhecido como um dos maiores, provavelmente o maior nome aí do rádio esportivo brasileiro. E eu falei que não tem maior pelezista no planeta do que você. Realmente você é um pelezista de carteirinha. E eu tenho essa pergunta para você, meu. Pelezista juramentado. Juramentado, da minha vida antes da minha família. Depois da minha família. Então fala um negócio para mim que eu quero gravar. Leandro Quesada, você ainda faz um bom rádio. Faz aí, que eu quero deixar isso gravado. Fala. Milton Neves, você faz um bom rádio. Todo domingo entra essas vozes famosas da Bandeirantes, o operador Ricardo Moreira Garcia dá. Agora, Quesada, que saudade de você, Leandro Quesada. Eu tô com saudade de você também. O meu filho aqui, o mais velho, Rafael Eduardo Manhone Neves, está mandando um abraço para você, entendeu? Pô, manda abraço para meus 3 irmãos aí. O Rogério Ceni, o São Paulo foi campeão mundial, você botou fone no Rogério Ceni, só o Milton Neves vai fazer uma pergunta para você. Para esse eu não falo. Vai entrevistar os caras do Liverpool. Ele não falou que o São Paulo ia perder? Foi sensacional. E o Felipe Facincani estava no desvio, né? Porque muita gente me ajudou, mas eu ajudei muita gente também. Aí botei ele no Golaço da Rede Mulher, que era um programa muito bom, televisão fraca, mas teve uma audiência nacional muito boa. E o Felipe Facincani chegou lá um dia, eu acho que não fui eu que chamei, ele não chamava ninguém, deve ter sido o Vagnão Prado ou então o Mário 40. E apareceu que ele tem um cabelinho assim, parece canarinho, né? E aí ele chegou lá. A terceira falada dele, Felipe Facincani, falei, esse moleque é bom, que eu conheço quem é bom. Essa menina aí, a Pomuceno, que eu nunca tinha visto na vida, ela trabalhava na Fox, mas eu nunca vi Fox. Até
Ela apareceu lá, contratada pelo Denis Gavassi, e ela foi fazer terceiro tempo comigo, porque as outras moças saíram. E eu trabalhei com 14 moças no palco. A melhor de todas chama-se Lívia Nepomuceno. É a maior e melhor apresentadora esportiva de estúdio no Brasil. E não é só de televisão, não. Entrou na Rádio Bandeirantes e está arrebentando a boca do burro. Ela é sensacional. Agora o Felipe Facincani, que está ganhando muito dinheiro, ele tinha que me dar uns 10% para ajudar o pobre aqui, ué. Vou te ajudar quando você quiser, Milton. Inclusive, hoje o que eu posso fazer é te deixar um beijo grande, um beijão para tua família. Deixa eu fazer uma perguntinha para ele curto. E até para encerrar, Milton, quantos jantares de madrugada saindo da Rádio Bandeirantes não fizemos? Que eu paguei. Vila Távola, 3h30 da manhã. Lá na Bela Vista. Na Bela Vista, sopa de capelete Fechou. com espinafre, Isso, e Milton lá Neves. aconteceu. Eu lembro disso. Lembra quando a Maridia operou o Corinthians? Lembro. Né, fomos jantar lá, toda a equipe do terceiro tempo, né? E aí, quem estava na mesa do fundo, junto com os outros árbitros ou bandeirinhas, a Maridia, o Paraguai. Rapaz, o cara mais legal, ético e calmo que eu conheci na minha vida, meu grande amigo Osmar Soares Pereira de Oliveira. Doutor Osmar era um corintiano, ele era tão corintiano, ou tão corintiano quanto eu sou pelezista. Aí ele foi lá na mesa, o cara é grandão, sabe? Ele queria bater no cara. Os garçons separaram o negócio lá, ali na esquina da Brigadeiro do Luiz Antônio. Pô, e lá aconteceu uma outra coisa, trabalhava comigo a Ellen Roche. Era linda e está linda. Ela trabalhou pouco tempo, só para entregar o cooler da Brahma, brindes, aquele negócio todo. E aí, chegou um dia, depois, nesse restaurante mesmo, ela me chamou de lado lá e falou: Antônio, tem uma coisa para te falar. Falou: o que foi? Olha, mas eu vou garantir para você que eu não vou aceitar. Falou: o que é? A Globo me chamou para fazer uma parte de uma novela. Mas é grande o espaço? Não, é bem coadjuvante. Olha aqui, ó, sua gostosa. Falei mesmo. Que isso, Milton? É o seguinte, a gente fazia... eu dormia na Record, né? E depois ia fazer a maquiagem, ela já chegou lá e a gente ficava fazendo maquiagem, cabelo, aquele negócio todo junto. Aí ela chegou para mim no meu ouvido e falou assim, ó, pedi demissão. E eu falei para ela depois, se você não tivesse, porque você vai aparecer na Globo um capítulo ou 2 em 2 meses, você vai ter mais espaço, mais conhecimento, mais marca tua muito mais forte do que ficando entregando cooler para mim aqui. E outra, se você não aceitar, sabe essa bunda maravilhosa? Eu vou chutar a tua bunda e você vai cair lá no Rio Tietê. Aí ela pediu demissão. Uma moça maravilhosa, muito grata, porque tem graça. Palavras simpáticas, hein? Que delicadeza. Incentivadoras palavras. Eu te amo, Milton. Milton, Dá tempo de fazer uma rápida pro Milton? Faz aí, sim, Quesada, para encerrar Ô, com o Milton, Milton. eu sei que logo a gente fecha a nossa live. Eu nunca fiz na vida um negócio chamado merchan. Não tem um merchan aí para ver se eu consigo falar, não? Não, arranja uns para nós aí que a gente fica feliz. Agora eu queria perguntar um negócio para você, Milton. Eu discuti isso com o Flavinho e com o Facincani aqui. O que você brinca com essa história? Tirei você da sarjeta. Tá? Acho que o Pelé tirou muita gente da sarjeta no sentido de valorizar o trabalho de tanta gente aí, né? Mas o que seria do jornalismo esportivo se não existisse a figura do Pelé? O que seria o jornalismo esportivo no Brasil, Milton? Olha, por que o Hendrick, que é craque, Robinho foi no auge, o nosso Neymar? Porque o brasileiro, principalmente os negros, é um racismo ao contrário. Lá na Europa, em dúvida entre um branco e um negro, com a mesma qualidade técnica, eles pedem o negro. Entendeu? Então, desde cedo, rapaz, o Pelé também ajudava muita gente, aquele negócio todo. Mas conclua a tua pergunta, que eu me perdi aqui. Não, a pergunta é o que seria da gente, do jornalismo esportivo, levando-se em conta que o Pelé ajudou com a seleção brasileira, enquanto os grandes jogadores, impulsionar, né, por 4 períodos de Copa do Mundo, 58, 62 e 70, pulando 66, 3 títulos mundiais, né, um negócio super inédito para a época. Né? O que isso mudou e ajudou a impulsionar o jornalismo esportivo? O que a figura do Pelé ajudou, contribuiu diretamente para isso? Simples. O Santos e o Pelé não apenas mostraram o melhor futebol do mundo, principalmente na África, que os negros tinham baixa autoestima.
Aí vendo aquele time que só tinha negros no ataque, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Abel ou Edu. Maior 11 do mundo, Edu, Jonas Eduardo Américo, nasceu no mesmo dia que eu, 6 de agosto. E aí os negros, torcida também, todo mundo com vergonha e tal, porque o negro era sofrido, né? Foi sacaneado tanto, vieram para os Estados Unidos na marra, né? Entendeu? Então, os negros começaram a conversar assim, pô, negro como nós, pô. Se ele sabe fazer isso, nós podemos também chegar. Olha os times da África que temos hoje. Tudo jogador troncudo, bom de bola. Quantos times tivemos de Camarões e de outras nações lá? Isso é coisa do Pelé, entendeu? E do Santos Futebol Clube. E mais ainda, não apenas fez bem o Pelé para a crônica esportiva e forjou a minha carreira, o Pelé, ele faz que o jogador brasileiro tivesse grife. Então, qualquer jogador brasileiro, empatando tecnicamente com o jogador europeu, ia antigamente o jogador europeu. Só o Tite que está com essa besteira, entendeu? Convocou mal, substituiu mal, fez o inferno nessa seleção brasileira, entendeu? Então aí o Santos recuperou, ou deu a primeira autoestima para o povo da África inteira, porque o Santos jogava de 2 em 2 dias lá, parou até uma guerra uma vez, eu tenho fotos desse dia, entendeu? No que se levou do meu portal terceirotempo.com.br. Então agora o Pelé, ele, olha, não é exagero não, viu, Flávio Malheiro Gomes? Você que é um grande jornalista, como o Facincani, nosso querido Quesada, o Pelé e o Santos mostraram para o mundo que existia um país chamado Brasil. Antes de fazer essas excursões malucas e mais barato lá na África, que o Pelé ganhava 5% da taxa da cota de $30 mil por jogo. Hoje a seleção brasileira, meia boca, quando joga é 2 bilhões de dólares e tal, que essas pernas de pau aí, são tudo milionário, nem treinariam no Santos. Nem treinariam no Santos. Exceção feita aí, Romário, Ronaldo Fenômeno, jogadores monumentais. E o Brasil não era conhecido. Sério isso, podem pesquisar, Flávio. Você que é um dos maiores jornalistas da história desse país, você foi brilhante na Folha, entendeu? E aí na revista Placar, eu tenho uma história. Eu fui colunista aí, eu acho que durante uns 2 anos. Eu assinei um contrato com um rapaz, eu acho que era Eurípides, o diretor, em que o dinheirinho meu, que era pouco, era depositado na Casa de Atendimento ao Moçambiense com Câncer em Jaú, que eu fundei, ajudei a fundar, paguei um aluguel 3 anos, 15 anos, e depois aumentou muito, porque tem muito câncer, infelizmente, essa doença maldita que matou o Pelé, matou minha esposa, entendeu? Então, eu me atropelei, desculpe. Não, você estava falando da Placar, que você sim, escreveu aqui. Placar. E a Placar eu sempre li. Eu fiquei muito amigo lá na Record do nosso Michel Lohans, um dos melhores homens, amigos profissionais que eu conheci na minha vida. E ele falava quem prestava e quem não prestava. Entendeu? O querido que está lá no céu. E a Placar, depois dele, eu acho que era Eurípides, ele me chamou para Eurípides Alcântara. Aí, aquele amigo perverso, invejoso, sem vergonha, ligou lá para... Como é que ele chama? Pô, meu amigo hoje, ele trabalhou na Folha também. Não pode... O cara se considera... Sérgio, ele se considerava essa figura pérfida, dono da Placar. Mesmo tendo saído, ou demitido, sei lá, que é o campeão mundial das demissões. E aí, o que fez o Serginho? Não, ele vai fazer. E fiz grandes colunas, eu tenho todas as Placares lá, contei muitas histórias, foi muito legal. E eu agradeço muito a Placar, porque eu adorava, sabe o quê? O tabelão. Porque hoje na internet, você sabe direitinho, o Tupanzinho do Corinthians jogou em tais time, tá? É só entrar lá no que levou. O que levou Tupanzinho, que fim que levou Galhardo, ponto esquerda peruano do Palmeiras, que morreu. A família vive mandando imagem, fotos até hoje, porque eu publiquei que ele morreu, Galhardo, ponto esquerda, negro, forte. Ele foi titular daquele Super Palmeiras e, no entanto, ele pegou uma doença que não, ele estava com problema aqui na região da barriga, fígado, não sei o quê, e foram operar ele lá. Não, operação das amígdalas, prosaica, lá em Lima, operação de amígdalas, morreu na mesa de operação. A família me adora. Todo jogador velho, vivo,
Quando eu boto lá 5, 7 segundos na Band, o cara volta a jogar. Quando eu boto lá o jogador 5, 7, quem escolhe é tudo o irmão do Rogério Micheletti. O melhor Micheletti da história chama-se Marcos Micheletti. Ensinou tudo pro Rogério e o Rogério não fala obrigado para ele. Eu gosto dos dois. Então, quando eu ponho lá um jogador que já morreu, a viúva assiste, chora. Os netos que não conheceram ficam emocionados, os filhos emocionados. Isso não tem preço, pá. Dinheiro não precisa de mais na vida, como eu brinquei outro dia com o Mauro Betti. Não precisa mais de dinheiro, não tá cabendo mais no banco. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu apaixonei pelos jogadores graças ao Rogério Micheletti. Comecei com o Kim Levou pequenininho, quando eu tinha coluna lá no Diário Popular, e um cara chamado Flávio Malheiro Gomes, no meu escritório, que era pequenininho, ele fez em 10 minutos, um layout que chama, né? Ele fez exatamente aquilo que eu até saí do Agora, porque fechou, mas era a mesma formatura. Formatação. Que esse tal Flávio Malheiro Gomes, não sei que fim que levou, ele que fez para mim. Como me deu também uma pintura da mãe dele, pintou o Milton Neves. Está na Casa da Cultura, Sala Milton Neves, na Sala da Cultura de Moçambique. A mãe dele me fez um quadro em que eu fiquei bonito, viu? Ficou, você é bonito. Lindo. Milton, poderíamos, como sempre, ficar horas aqui. Queríamos todos aqui, eu, Quesada, Micheletti, toda a nossa equipe, Facincani, mandar um beijão grande para você, um abraço. A gente sabe que é um dia chato, triste, horrível, mas é um dia em que a gente tem de falar do Pelé, falar desse cara que fez tanto por você, fez tanto pelo futebol brasileiro, fez tanto pelo Brasil, como você mesmo disse. O Brasil é o que é muito por causa do Pelé. E, meu amigo, a gente sabia que ia acontecer um dia. Aconteceu. E vamos tocar o barco e você receba o abraço de todos nós aqui. Tá bom, seu Pelé do rádio? Muito obrigado. Foi um prazer. E eu vou confessar, a única coisa que eu sei fazer na vida é falar, entendeu? E ligaram aqui para mim, o filé de borboleta aí, o Rogério Micheletti. Eu falei, eu não sei mexer nesse trem, não. Aí meus filhos chegaram, eu não sei fazer nada. Não vou em podcast nenhum. É um saco podcast. Você tem que ir lá no estúdio do cara. Entendeu? Mas você fala bastante. Mas eu fiz um só com o Denilson, entendeu? Agora, isso é um malismo. E live também eu não gosto, porque cai. Mas agora tá firme aí, né? Então nós vamos até você no próximo. Placar vai até você na próxima, Milton, tá bom? Que bom. Aliás, a revista Placar, graças ao Carlos Maranhão, lá do Paraná, uma entrega de troféu Bola de Prata, num restaurante, meia boca. O chefe lá, ridículo, fez uma festa no fundo de um restaurante na Doc Lobo. Uma coisa absolutamente amadora. Mas escolheram a mim para entregar a bola de ouro, bola de ouro pro Careca. Eu tenho essa foto, entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande pela revista Placar. Porque a Placar vocês têm que pôr aí tabelão. Apesar que agora não adianta, né? Tá na internet. Tá tudo na internet. O cara morreu, você não morreu. Mas eu só queria... O próximo prêmio da Placar que vai ter vai ser o Barbacoa com o Milton Neves pagando tudo e dando prêmio pra todo mundo. Pronto, Milton, ó. Não, mas pode ir também no Rancho Português ali dos Bandeirantes, também. No Rancho 53 da Castelo Branco, no Lelis Tratoria da Alameda Campinas e até na rede Santiago, que os portugueses que apoiam a portuguesa do Flávio Gomes, do Flávio Malheiro Gomes, entendeu? O Rocha Alves, os dois irmãos Antônio, seu Antônio e o seu... Eu chamo eles de... Então, eles patrocinam a portuguesa. Escreve sobre isso, Flávio Malheiro. Fazem mais do que obrigação. O seu Antônio, e você vai estar em todas. Desde que você esteja lá, a gente vai em todas, então. Você vai ter que estar lá. Não, mas vai escutando. Ele, o filho dele, o motorista, eles foram ao Canindé, num jogo meia boca aí da portuguesa, desses 4, 5 anos atrás. E ele, como a gente fala, Moçambique, ele trupicou lá, porque tinha na entrada ali, perto do arquibancada, tinha um buraco. Ele foi para o hospital, quase quebrou a perna, 89 anos. Sabe o que ele fez? Falaram assim, processa a portuguesa. Sabe o que ele fez? Passou a patrocinar a portuguesa. E teve uma época em que a portuguesa não tinha o que dar de comida para os jogadores. Eles comiam em padarias ali. Aí ele deu a seguinte ordem. Eu sou Antônio Rocha Alves e o seu Manuel Rocha Alves. Vieram para o Brasil, um com 8, com 9 anos. Eram auxiliares de faxina do pai, que trabalhava numa padaria.
lá na Rua 15 em Santa Amaro. Hoje a rua inteira é deles. Entendeu? Ficaram bilionários com esse negócio de restaurante.